Nenhuma ruga no rosto, nenhum fio branco nos cabelos. Beleza, charme e carisma para sempre. Se você pudesse ser eternamente jovem, você toparia? O Retrato de Dorian Gray, um dos maiores clássicos da literatura inglesa, é o tema do vídeo de hoje. Toda arte é bastante inútil. Essa ideia está no famoso prefácio desse livro, que por si só já te faz pensar mil coisas sobre a arte, a beleza, a vida, o papel do artista e muito mais. O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, é um clássico poderoso, um livro com um tom provocador que faz referência ao mito grego de Narciso e ao mito de Fausto. Ele acabou de chegar na cidade de Antofágica em uma edição de cair o queixo. Dorian Gray é um rapaz muito lindo e de boa índole. Só que ele não tem muita noção da sua beleza, do quanto ele atrai o olhar dos outros. Um belo dia, ele conhece um pintor chamado Basil Hallward, que decide fazer um retrato de Dorian Gray. Quando o jovem Dorian vê a pintura finalizada, ele se apaixona por ele mesmo. Além disso, quando Dorian vê a sua própria juventude e beleza imortalizadas no retrato, ele se dá conta que a pintura jamais vai envelhecer, mas ele não tem como escapar da pesada mão do tempo. Sua pele, seus cabelos, seus olhos vão sim envelhecer. E nesse momento, Dorian Gray diz que faria de tudo para inverter esse jogo. E se o retrato envelhecesse e ele permanecesse jovem para sempre? E é justamente isso que acontece. O personagem, então, segue por um caminho onde a beleza, a juventude e os prazeres carnais são os seus principais valores. Ele circula pelas noites de Londres, se deixando levar pelos prazeres sensuais. E o seu coração bom e puro, bem, começa a apodrecer um pouquinho. Dorian Gray passa a cometer crueldades e descobre o seu lado perverso. E se você acha que o livro, no final, vai te dar algum tipo de lição de moral, do que vale a beleza e a juventude eternas, se a pessoa é malvada, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Oscar Wilde não quer passar nenhuma moral com essa história. Aliás, ele acreditava que a arte não tem nem função social nem pedagógica. Esse livro incrível tem pitadas de terror, de literatura gótica, tem excelentes diálogos. Oscar Wilde foi um dramaturgo, sabe escrever cenas dialógicas como ninguém. E também muita filosofia e questionamentos morais. Esse clássico, acima de tudo, problematiza as relações entre arte e vida. E é lido até hoje por conta da potência das suas proposições, que na época da sua publicação foram bem polêmicas. O livro também tem muitas passagens sinestésicas, ou seja, que sensibilizam os sentidos, o olhar, o tato, o olfato. Percebam só as primeiras linhas do romance, dá quase para sentir todos esses cheiros. O ateliê estava tomado pelo luxuriante odor de rosas, e quando a leve brisa de verão soprou por entre as árvores do jardim, veio pela porta aberta o forte aroma do lilás, ou o mais delicado perfume das flores rosadas do espinheiro. Agora, um ponto bem importante. Em geral, as pessoas pensam que existe uma versão com censura e outra sem censura desse clássico da língua inglesa. Mas essa questão toda é bem mais complexa e eu vou explicar tintim por tintim para vocês. Vem comigo. Simplesmente não é possível apontar uma única versão que seja com censura e outra sem censura. Isso porque o livro passou por um longo processo de silenciamento em diferentes momentos, desde a sua primeira versão. Em 1888, um editor chamado Joseph Marshall Stoddart encomendou algumas novelas literárias para escritores, entre eles Sir Arthur Conan Doyle e Oscar Wilde. Esses textos seriam publicados na revista Lippincott's Monthly Magazine. E Oscar Wilde, então, começa a escrever a primeira versão de O Retrato de Dorian Gray, ou seja, o manuscrito do livro. Já nesse início do processo criativo, o autor começou a trocar trechos e palavras que poderiam ser polêmicos. Ele rabiscou uma palavra aqui, outra ali, fez alterações com o próprio punho. A gente precisa lembrar que essa é a Inglaterra vitoriana, ou seja, um período muito puritano. Em seguida, a obra foi datilografada em uma máquina de escrever
pelo próprio autor. Nessa etapa, Oscar Wilde também faz mudanças no material original, suprimindo trechos e mudando alguns elementos. Essa versão tinha 13 capítulos e foi entregue ao editor da revista com várias alterações feitas à mão por Oscar Wilde. Para publicação na revista em 1890, o texto novamente sofre outras alterações, dessa vez feitas por Stoddart e por funcionários da Lippincott. Essa é a primeira vez que o público tem acesso à obra. E os pesquisadores investigam até hoje se o autor teria ou não conhecimento dessas alterações feitas pelo editor e pelos funcionários da revista. Em 1891, Oscar Wilde editou novamente a obra para, dessa vez, ela ser publicada em livro. Essa nova versão agora tem 20 capítulos, um prefácio e um novo personagem, além de mudanças no enredo que diluem alguns aspectos mais explícitos e homoeróticos. E foi essa versão que ficou conhecida pelo público. Mesmo com todas essas alterações, o livro foi considerado escandaloso. Ele tinha elementos que a sociedade da época considerava chocantes e até criminosos. Trechos do livro, inclusive, foram usados no julgamento de Oscar Wilde em 1895, e ele foi considerado culpado. Aliás, gente, a biografia do autor merece um vídeo só para ela. Eu já estou preparando esse material, em breve vai estar aqui no canal. Bom, mas a história não para por aí. Em 2011, muitas décadas depois, o acadêmico Nicholas Frankel e a Harvard University Press trazem para o público uma nova edição. É a transcrição do datiloscrito enviado à revista Lippincott. Essa edição tem as passagens que foram cortadas para a edição na revista, mas não tem os acréscimos que Oscar Wilde fez para a versão impressa em livro. Percebem agora que o percurso do livro é complexo e que não é possível apontar uma única versão com censura ou sem censura? Bom, resultado das pesquisas de Nicholas Frankel, essa versão está hoje coberta pela Lei de Direitos Autorais. A edição da Antofágica traz a versão de 1891, a versão com 20 capítulos, além de uma série de notas críticas que comentam os silenciamentos e alterações feitas ao longo de todas essas versões. As notas críticas da nossa edição, inclusive, investigam quais foram as motivações por trás das mudanças. E bora falar das artes da nossa edição. Eu estou muito animada para compartilhar com vocês uma coisa bem especial. A gente, pela primeira vez, filmou o artista convidado com a mão na massa, ou seja, produzindo o trabalho. Em geral, a gente faz uma entrevista com o artista convidado depois que ele já entregou todas as artes para a editora. Ele fala das suas referências, do seu processo criativo, mas o trabalho em si já foi finalizado. Mas dessa vez foi diferente. A gente visitou o artista Marcelo Tolentino no Ateliê Piratininga, aqui em São Paulo. Ele usou a técnica da monotipia para fazer mais de 60 ilustrações. E lá no ateliê, a gente viu ele mexendo com os materiais, a gente entendeu todas as etapas e conversamos com ele sobre tudo isso, claro. Eu tenho um caso longo assim de vontade de trabalhar com Antofágica. E eu sou muito fã do Mutarelli. Quando eu vi a edição do Metamorfose, foi uma coisa que mexeu assim, e eu fiquei com essa vontade de um dia trabalhar com a editora. Está sendo uma oportunidade de eu fazer um trabalho mais extenso, usando uma técnica que me agrada muito, que é a monotipia, e eu acho que casou muito com o clima dessa história. Eu acho que o convite se deu porque boa parte do meu trabalho tem a ver com retrato. Uma coisa que me fez desenhar a vida inteira foi um episódio da minha infância de quando minha professora reconheceu o meu avô por um desenho que eu tinha feito do meu avô quando eu era criança. E isso virou uma coisa que virou um norte, assim, de, nossa, eu consigo desenhar pessoas e seguir fazendo isso, sim, por muito tempo, mas juntando isso com essa vontade de trabalhar com a monotipia e achando que era a melhor técnica para atrelar uma mensagem, né, dessa ideia de uma coisa que você passa para o papel e ele continua ali na placa e você tem a chance de alterar aquilo novamente e passar mais uma vez. Aquilo eu acho que casa muito com essa ideia de um retrato que ele é impermanente, né? Nas sessões de retrato eu gosto muito de pintar retrato de pose, não de uma foto. Então, por muito tempo eu tive essa prática de
ter uma pessoa que está na minha frente que está envelhecendo junto com o retrato, né? Porque a gente ia se encontrando em uma periodicidade e acho que o livro traz essa coisa que é diferente, que é como você trabalhar um retrato que envelhece independentemente da figura, né? Que tá, de quem está posando. Minhas grandes referências na monotipia, especialmente, são alguns artistas do século XIX, que também é outra coisa que tinha a ver com o livro, assim, né, de estarem artistas que trabalharam no mesmo momento em que o livro foi escrito, como Degas, Gauguin, Pissarro, tem monotipias maravilhosas dessa época. E meu impulso inicial foi trabalhar assim, né? Então a monotipia é uma técnica que está entre o desenho, a pintura e a gravura. Apesar de eu ter uma matriz, é uma matriz que vai ser pintada, e o pincel é o instrumento que eu uso na maior parte do tempo, apesar de que tem uma coisa um pouco reversa, assim, de ao invés de você só pintar a sombra, você abrir a luz, então tem essa coisa de pintar limpando, e eu comecei a fazer as monotipias com esse processo, assim, de entintar uma placa, ir limpando e ter o resultado final que na prensa de gravura era passado para o papel. O resultado final estava ficando muito etéreo, assim, e que estava faltando uma presença da linha. Então foi aí que falei, pô, vou incluir a ponta seca com a monotipia. Que no fim das contas eu acho que pedia mesmo até pelas situações do livro, assim, porque a ponta seca é uma ponta de metal, de aço, que aí rasga a placa de fato. Então é uma técnica que também tem uma certa violência, assim, que eu acho que adicionou para a mensagem do livro. Outra coisa que ficou na minha cabeça por um tempo, olha, que eu estava pensando como fazer isso, como é o Dorian, né? Essa ideia de uma figura que é tão bela que, né, todo mundo para olhar o cara e tem essa atração imediata por ele, imediata e duradoura, assim, né? Uma coisa que não passa, marca. Tinha um desafio, assim, de que rosto é esse? Principalmente quando a gente está falando de retrato, e a solução foi justamente no não rosto, assim. O meu caminho, no fim das contas, foi pensar uma coisa que fosse só luz e depois fosse caminhando para a sombra. Então, essa imagem iluminada, imaculada, que aos poucos vai tendo essas alterações, essas agressões e vai se desfigurando. Enfim, quando a ideia se concretizou, deu um alívio, assim, de como mostrar um Dorian sem frustrar quem está pensando essa imagem desse cara maravilhoso. O resultado ficou muito impactante e eu adorei. Bom, a nossa tradução é do Samir Machado de Machado e a apresentação é do escritor best-seller Vitor Martins. O time dos Pós-Fácios, dessa vez, é composto pela premiada escritora Natália Borges Polesso, pelo pesquisador Manuel Carlos Alves e pelo escritor e produtor de conteúdo Samuel Gomes. Lembrando que com o QR Code que vem na cinta do livro, você acessa as videoaulas com a Liciane Guimarães Corrêa, professora na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora me conta aqui nos comentários se você já leu ou pretende ler esse clássico da literatura inglesa. Lembrando que a nossa edição está em pré-venda até o dia 18 de agosto. O link está aqui na descrição do vídeo. Não perde a oportunidade de ter esse clássico nessa edição tão caprichada aí na sua estante, para você ler a hora que quiser. Ah, e mais um recadinho. Hoje é o último dia do Prime Day da Amazon. Vários livros da Antofágica estão com descontos saborosos. Aproveita, clica nos links que a gente separou aqui na descrição do vídeo. De repente você encontra aquele título que você tanto deseja por um preço mais em conta. A gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!